Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para trazer boa notícia para o torcedor do Vasco. O acordo com a SOD Capital para a compra do potencial construtivo de São Januário está praticamente fechado. Essa empresa sinalizou que vai exercer a compra num valor que supera 500 milhões de reais. Essa grana vai ser absolutamente fundamental para a reforma de São Januário, que promete se tornar um dos estádios mais modernos do país. O prazo para que a SOD confirmasse seu interesse expirou na segunda-feira, mas nessa terça-feira o Vasco foi avisado de que o negócio vai acontecer. Agora o Vasco só aguarda o termo de transferência do potencial na prefeitura para negociar as últimas condições desse acordo. Importante contar que o terreno do Vasco hoje comporta 280 mil metros quadrados disponíveis para venda de potencial construtivo. Serão 250 mil metros vendidos para essa empresa e outros 30 mil metros para outra empresa. Com esse movimento, o Vasco dá um passo super importante para levar adiante um dos seus principais projetos, que é de ter São Januário mais moderno, maior e com mais conforto para o torcedor. Quero te atualizar agora sobre o Vasco, que garante ter uma dívida inferior aos 5 milhões de reais que estão sendo cobrados pelo Atlético Paranaense, ou melhor, pelo Atlético Mineiro, referentes a Paulo Henrique. Lateral direito que pertencia ao Galo, foi vendido ao Vasco, operação de 5 milhões de reais. O Galo está cobrando na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, a devolução desse dinheiro que até agora não aconteceu. O Vasco admite a dívida, mas assegura que pagou a primeira parcela de 1 milhão e 200 mil reais, ou seja, a pendência hoje, segundo o Vasco, é de 3 milhões e 800 mil. É natural que com juros e correção esse valor seja aumentado. Importante contar que o Vasco deveria ter quitado a compra do Paulo Henrique na temporada passada, mas acabou por não fazer o pagamento de 4 parcelas. Só para completar o noticiário, o Cruz Maltino, o Thiago Mendes já está no processo de transição do departamento médico para o departamento físico. A partir dos próximos dias deve treinar sem restrições e seu retorno ao time principal não deve demorar muito tempo. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que é o campeão de falhas individuais entre clubes de futebol do brasileiro. Na Série A, ninguém sofreu mais gols a partir de erros específicos de um jogador do que o Vasco. E olha que a distância é grande. O Vasco tomou 9 gols graças a falhas individuais. Depois aparece o Fluminense com 6 falhas, seguido pelo Ceará com 4, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Bragantino e Inter com 3 falhas cada. Me parece absolutamente natural que Vasco e Fluminense, o atual time do técnico Fernando Diniz, e aquele onde o Diniz deixou muitas raízes, o Fluminense, sejam os dois times com mais gols sofridos a partir de falhas individuais que estão muito associadas àquelas saidinhas bem conhecidas do trabalho do Fernando Diniz. Os 9 erros que resultaram em gol contra o Vasco. João Vitor é o campeão, foram 2 falhas individuais. Para a sorte do Vasco, João não está mais no elenco. Paulinho, Hugo Moura, Verrete, Fusato, Maurício Lemos, Matheus Carvalho e Paulo Henrique foram os responsáveis pelas outras falhas. Essas 2 últimas que impediram o Vasco de vencer o Ceará num jogo super importante do Campeonato Nacional. Partida disputada em São Januário, em que o Vasco teve na frente no 1-0 e depois no 2-1. Esses 3 pontos eram vitais para distanciar o Vasco da zona do rebaixamento, especialmente porque a sequência dos 4 próximos jogos só pedreira contra os 4 primeiros colocados do campeonato. Quero falar agora sobre o zagueiro Luizão, brasileiro formado na base do São Paulo e que rescindiu seu contrato com o West Ham há quase um mês. Rescisão se deu no dia 20 de agosto e o Luizão segue sem ter conseguido o clube. Quero trazer uma série de atualizações sobre o futuro do atleta que precisa ser registrado em clube brasileiro até sexta-feira para ter condição de atuar ainda nesse ano. O fato dele estar livre no mercado permite que ele ainda seja inscrito, mas até para jogadores desempregados há um prazo para inscrições e ele se encerra nessa sexta-feira. O Luizão chegou a conversar com o Corinthians, possibilidade já completamente descartada porque o Timão não conseguiu se livrar do transfer ban e também não conseguiu vender o Félix Torres. Seria uma contratação casada, você usa o espaço do Félix Torres para fechar com o Luizão. Atleta que na base do São Paulo formava a dupla com o Beraldo, hoje jogador do PSG.
Existia uma expectativa de que o Luizão também pudesse virar reforço do Bahia. Rogério Ceni conheceu o Luizão durante todas as categorias de base. O Cadu Santoro, que é o responsável pelas contratações do Bahia, havia aprovado a contratação do Luizão, mas o Rogério acabou por vetar esse negócio. O Santos abriu conversas, mas optou por 2 jogadores estrangeiros, o Adonis Frias e o Alexis Duarte, 2 negociações caras, em que o Santos precisou desembolsar dinheiro com o Luizão. As negociações seriam gratuitas. Para completar, Vasco e Grêmio também abriram conversas, mas não levaram a história adiante. Hoje, existe uma possibilidade real de o Luizão reforçar o Goiás, um dos favoritos ao acesso na Série B. Atleta que também é pretendido por um time dos Emirados Árabes Unidos, uma das poucas janelas de transferência que seguem abertas. Nicola, estavam falando sobre a reconstrução do estádio do Vasco. Vamos lá. Já há bastante tempo o Vasco trabalha com a ideia de fazer uma ampla reforma em São Januário, fazendo o estádio muito mais moderno, né? Não há dinheiro para isso. Então o Vasco estava buscando a venda do potencial construtivo. Eu confesso que isso para mim era uma grande surpresa, nem sabia que existia essa história de potencial construtivo. Você vende esse potencial construtivo para empresas que constroem, e elas, a partir desse movimento, elas têm o direito de construir na cidade do Rio de Janeiro. O Vasco vai faturar mais ou menos 500 milhões de reais com essa operação. E esse dinheiro vai ser absolutamente importante para que o estádio possa ser reformado e ampliado, tá bom? Roberto Campos pedindo novidades sobre o Vasco. Cara, enfim, uma notícia boa, né? O Vasco conseguiu avançar naquelas tratativas para a venda do potencial construtivo de São Januário. Esse negócio vai sair. Operação que vai render cerca de 500 milhões de reais ao Cruz Maltino. Essa grana vai ser utilizada logo depois para construção, não, mas para a reforma de São Januário. É um movimento super importante que pretende mudar o status do Vasco da Gama. Como o Diniz não caiu ainda, Atila, existe muita dificuldade no Vasco em contratar técnico, e o Vasco percebeu isso todas as vezes que demitiu seus treinadores, né? Também por isso, toda vez que pensa em demitir técnico, o pessoal do Vasco dá uma segurada. O Diniz conta com apoio, mais do que com apoio. Hoje o Pedrinho entende que o Diniz atende bem às necessidades do Vasco. Por mais que os resultados não sejam bons, o aproveitamento é péssimo. O Diniz só tem melhor aproveitamento hoje, entre todos os últimos 10 técnicos do Vasco, do que o Álvaro Pacheco, que era aquele português que ficou só 4 jogos. Pois bem, não se pensa em demissão do Diniz, até por conta da classificação do time para semifinal do campeonato da Copa do Brasil, tá bom? O primeiro falar um pouquinho sobre o aproveitamento do Fernando Diniz. Ele tem o pior aproveitamento entre os últimos técnicos do Vasco, só à frente do Álvaro Pacheco, o português da boina, que foi embora com 8% de aproveitamento dos pontos. O Diniz consegue ter aproveitamento pior do que de vários técnicos recentes que passaram pelo clube. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui o Fernando Diniz. Pegando aqui uma matéria que eu publiquei. Ó, o Diniz tem até aqui 38% de aproveitamento dos pontos. São só 6 vitórias em 23 jogos. O aproveitamento dele consegue ser pior do que o do Barbieri, 44%. Do Maurício Souza, 46%. O Rafael Paiva teve o mesmo aproveitamento. William Batista, 50%. Carilli, 51%. Ramon Dias, 52%. Jorginho, 57%. E Zé Ricardo, 59%. Desses todos técnicos que eu citei do Vasco, o único que me deixou uma boa impressão foi o Ramon Dias. Tá? Sobre Fernando Diniz, não acho que seja o caso do Diniz cair por agora. O Diniz ainda tem um pouquinho mais de vida longa. Também não tanto. Eu acho que a classificação do time para a semifinal da Copa do Brasil ameniza um pouco a situação, mas os 4 próximos jogos do Vasco são pesadíssimos. O Vasco pega, na sequência, Bahia, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Não nessa ordem, mas pega esses 4 times. E a chance de não fazer muitos pontos é grande. Para completar sobre o David Ancelotti, na minha opinião, não termina a temporada empregado, tá? Imagino que esse cai num futuro não tão distante. Não tem nenhum clube do Brasil atrás de contratar o Rafael Carioca. Acho que ele seria opção para o Vasco, dada a lesão do Jair. Pois é, Manuel. Eu até mandei mensagem outro dia para o Rafael. O Rafael está livre no mercado depois de 8 anos de futebol mexicano. Situação idêntica à do Lisão ex-West Ham. São 2 jogadores livres que podem acertar com qualquer clube do Brasil a qualquer momento, mesmo com o fim da janela. O Rafael me contou que tinha negociação com um clube brasileiro, mas ainda sem acerto.
E eu acho a sua observação absolutamente pertinente. Você perde o Jair, que passa por uma lesão séria, que só volta no ano que vem, você passa a ter o Rafael Carioca como uma alternativa interessante. É isso aí então, rapaziada vascaína, esse aí é o vídeo de hoje com as informações do Vasco. Eu peço a você a sua colaboração, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, que você também ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Eterno do Vasco Oficial. Um forte abraço a você, torcedor. Um grande abraço. Domingo teremos aí grande clássico entre Vasco e Flamengo. Esperamos que o Vascão consiga fazer uma boa partida e acabar de vez com um tabu aí que tem sido prejudicial ao time e ao torcedor, né, nos últimos anos. Deixa aí seu palpite para essa partida. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.